Olá, irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos à Jornada da Leitura Bíblica. E hoje nós faremos uma breve introdução a respeito do livro de Gênesis, que será o primeiro livro a ser lido. Então vamos lá. Bem, Gênesis faz parte de uma obra literária formada por 5 livros, sendo eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Juntos, esses 5 livros são chamados de Pentateuco, que significa 5 rolos, Torá ou o livro da lei. Esses 5 livros contêm uma sequência histórica, e eles estão no início da Bíblia porque contém a história das origens, o princípio de tudo, da criação, do pecado, o plano de redenção, a história da origem do povo de Deus e o seu propósito, sua peregrinação, como esse povo deveria se relacionar com Deus, suas leis e mandamentos. Gênesis, então, é o primeiro livro da Bíblia. O seu título, Gênesis, é uma palavra grega que significa origem. E no hebraico, seu nome é Bereshit, que significa no princípio. Com referência à autoria, apesar de não ter uma declaração específica indicando o escritor, Moisés é o autor desse livro. E tanto o Antigo quanto o Novo Testamento e o próprio Jesus Cristo vão confirmar a sua autoria. Com relação à data, apesar de não ter a certeza da data exata da escrita do livro, é muito provável que ele tenha sido escrito entre o período após a saída do povo israelita do Egito e durante a peregrinação deles no deserto, que durou 40 anos, o que seria entre o ano de 1445 a.C. e 1405 a.C. E como Moisés teria escrito? Ele teve revelações diretas do próprio Deus. Moisés conversava com Deus, ele falava com Deus, a Bíblia nos afirma isso. Então, através dessas revelações diretas do próprio Deus, mas ele também se baseou em fontes de tradição oral, o que é muito diferente do que nós conhecemos como oralidade hoje, tá bom, irmãos? Na época, a tradição oral era uma fonte muito confiável. E além da tradição oral, ele também se baseou em registros escritos que possam ter na época. E com qual propósito? Para quem Moisés teria escrito esse livro? Bem, ele foi escrito para o povo de Israel. E por quê? O povo de Israel havia passado mais de 400 anos no Egito. E nesse período, todo o conhecimento que eles tinham a respeito do mundo vinha dos egípcios e dos seus ancestrais, o que causava muita confusão a respeito da criação do mundo e como o mundo havia chegado à realidade que até então eles conheciam. Naquela época, existiam muitas lendas e mitos a respeito da origem do mundo e como as divindades que eles cultuavam e adoravam vieram a existir. Então, com o passar dos anos, eles foram orientados a pensar de uma forma totalmente diferente daquela ensinada pelos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E eles já quase não se lembravam mais de quem eles eram como povo. Eles estavam no meio de uma nação totalmente idólatra e aprenderam a adorar e cultuar essas divindades e viviam de acordo com a cultura e os costumes pagãos daquela época. Além do que eles haviam aprendido lá atrás, havia também o fato de que eles estavam prestes a entrar em uma terra cheia de falsos ídolos e eles precisavam permanecer livres da idolatria que os cercaria. Eles não poderiam ter casamentos mistos, nem assimilar a cultura e os costumes pagãos. Então, com o intuito de reorientar essa visão de mundo que eles tinham e preparar o povo para entrar na Terra Prometida, Moisés vai deixar por escrito todas essas informações que eles já haviam esquecido. E ele vai fazer isso começando a contar desde o início, apresentando um Deus que difere das lendas e os mitos que eles ouviam. Um Deus que é o único e verdadeiro Deus, que não foi criado,
mas que é autoexistente, que é eterno, que não tem princípio, não tem fim, que é soberano, todo-poderoso. E isso, ele vai, juntamente com isso, ele vai mostrar que esse Deus todo-poderoso criou todas as coisas do nada, a partir do poder da sua palavra, e ele governa absolutamente sobre tudo. Então, o livro de Gênesis, ele é o livro dos começos, ele é o livro dos princípios. Nós vamos ver que de Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos a origem da natureza e da criação, que foi pelo poder da palavra de Deus, do nada, a origem do ser humano, a origem do casamento e o caráter do casamento, a origem do trabalho humano, da queda e o pecado e as suas consequências, o primeiro anúncio de redenção, o que nós chamamos de proto-evangelho, que está lá em Gênesis 3,15, né? O primeiro anúncio de que haveria um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. A primeira civilização, o que a maldade existente no coração do homem e o pecado é capaz de fazer com o ser humano. Nós vamos ver o dilúvio, a dispersão das nações, as várias línguas e culturas. E a partir de Gênesis, do capítulo 12 até o capítulo 50, nós vamos ver o início da nação de Israel, com Deus chamando Abraão, o patriarca, e fazendo uma aliança com ele, prometendo que dele faria uma grande nação e através dele seriam benditas as famílias da terra. Que Deus daria a posse de uma terra para essa nação, para que eles pudessem viver, e que mais adiante essa nação também seria usada como um instrumento da justiça de Deus por causa do pecado daquele povo cananeu. Em Gênesis também nós vamos ver genealogias. E já adianto, irmãos, quando nós estivermos lendo o livro de Gênesis, não vamos pular genealogias, tá bom? Combinado? Ok. Não pularemos as genealogias porque elas são importantes. Eu vou listar aqui pelo menos 3 motivos. As genealogias vão mostrar que Deus preservou a linhagem de Sete, que era o povo que ele escolheu para o cumprimento da promessa ao longo da história até chegar a Moisés. Vai nos mostrar também que aquilo que Deus disse como sentença lá no Jardim do Éden a respeito da morte, ela se cumpre. Porque a genealogia quase não sai. Ela vai nos mostrar que ela vai falar a respeito da pessoa, dizer os descendentes dela e vai concluir dizendo, e ele morreu. Ou seja, todos aqueles homens morreram. E também ela vai apontar diretamente para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele nasceu da descendência pecaminosa, se identificando com os pecadores para nos salvar. Então nós não vamos pular genealogias, combinado? Moisés vai descrever cuidadosamente os relatos que explicam as principais perguntas que poderiam existir entre o povo de Israel, como por exemplo, de onde viemos? Quem somos? Para onde iremos? Qual é o nosso propósito? Moisés responde a essas perguntas e mostra que eles eram uma nação escolhida pelo único e verdadeiro Deus e, portanto, eles representavam esse Deus e que eles deveriam adorá-lo somente, a nenhum outro Deus mais, somente a ele. E esse Deus exigia que seu povo vivesse uma vida digna e moralmente correta, algo que as nações pagãs não compreenderiam, já que as suas divindades não exigiam que os seus seguidores vivessem em um padrão moralmente correto e santo, o que é totalmente diferente de Yahvé ou Yahweh, né? O nome de Deus. Ele exigia que seu povo fosse santo, assim como ele é. Então, em resumo, vamos lá. O grande tema do livro de Gênesis é a criação, a queda e a redenção. E vai nos mostrar que Deus criou tudo para a sua glória e que, apesar de o homem ter desobedecido a Deus, ele já tinha um plano de redenção traçado desde a eternidade. E por isso é um livro essencial para que possamos compreender todos os demais livros da Bíblia.
Irmãos, eu vou fazer uma breve ressalva. O texto do livro de Gênesis, ele não detalha a respeito de tudo. Por exemplo, o tempo na hora da criação do Jardim do Éden era de 24 horas, era o mesmo antes ou depois do pecado. Nós não temos esses detalhamentos, né? Quando os anjos foram criados, né? Quando houve a rebelião de Satanás e os anjos, como Satanás entrou no jardim, enfim. O texto não diz a respeito desses assuntos. O que nós precisamos entender é que quando Moisés faz a narrativa, o foco dele é informar exatamente o que os israelitas precisavam saber para entrar na Terra Prometida. O texto ele não é um detalhamento científico de como as coisas ocorreram. Ele afirma que há um Deus que sempre existiu. Ele criou a matéria do nada, portanto a matéria ela não é eterna, ela foi criada e do nada, a partir da palavra desse Deus. Que esse Deus criou todas as coisas, mas que é distinto da sua criação. Deus não é a natureza, ele fez, ele criou, mas ele não é a natureza, assim como os egípcios e outras pessoas acreditavam. Ele é distinto da sua criação. Ele fez o mundo em etapas e organizadamente. Eu gosto dessa palavra. Organizadamente e com um propósito. Então, inicialmente, irmãos, nós precisamos olhar com os olhos daquele povo para que a gente consiga entender a mensagem do livro. Mas e para nós hoje? Como nós também podemos enxergar o livro de Gênesis? Bem, nós sabemos que toda a palavra de Deus é inspirada e foi preservada para que pudesse chegar até nós, para que assim, como aquele povo, nós também possamos entender. E isso é o que nós realmente precisamos ter em mente. Quem é Deus? O que é o mundo? Por que nós somos maus? Por que nós precisamos de redenção? O que é o Evangelho e o que ele faz? Do que exatamente nós precisamos ser salvos e nos preparar para a glória eterna? É isso que nós precisamos entender a respeito, não apenas do livro de Gênesis, mas de toda a Bíblia. Enfim, nós precisamos entender o propósito redentor de Deus. Feitas essas ressalvas, falando sobre tudo isso, essa então é a breve introdução a respeito do livro e que nós possamos orar, irmãos, para que o Espírito Santo nos ilumine à medida que nós formos avançando na leitura, tá bom? E desejo que Deus abençoe a todos e boa leitura.